o Corinthians, por mais que tenha segurado, né, esse empate, mesmo com 2 jogadores a menos, um empate heróico do time do Corinthians, por mais que o Corinthians tenha conseguido esse empate contra o Palmeiras, esse clássico pode sair muito caro para o Corinthians. Aí, claro, a gente vai falar sobre todos os motivos, mas uma das maiores preocupações é a punição que pode ser dada ao Corinthians, primeiro, pela ofensa racial contra o Carlos Miguel. Um idiota, uma pessoa isolada, que chamou o Carlos Miguel de macaco no lance, que ele fez a defesa no chute cara a cara do Yuri Alberto. Um cara pode prejudicar muito todo o time, toda a torcida do Corinthians. E, além disso, né, mais uma vez a torcida do Corinthians parece que não aprendeu com erro depois daquela cabeça de um porco ter sido jogada no gramado num jogo entre Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Agora esse drone, né, com um porquinho cor-de-rosa pousando ali no gramado de Itaquera, pode gerar grave punição, uma grande punição para o Corinthians. Por quê? Porque aí seria ali uma denúncia de falta de segurança em Itaquera. O Corinthians pode perder até 10 mandos de campo numa situação que já está precária, porque está brigando ali já na zona do rebaixamento, para ficar distante da zona do rebaixamento, está pertinho dela. E agora o Corinthians, mais uma vez prejudicado pela sua torcida, por uma gracinha que nada influencia no resultado e que pode prejudicar o time agora no Campeonato Brasileiro, Flávio. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Antes de mais nada, pelo jogo vagabundo que foi no domingo, estamos dando muita corda, né? Que o jogo foi um lixo. Não tem futebol. Mas como estamos dando muita corda, o Corinthians pode perder 10 mandos de campo, como é que a gente não vai falar? Eu só estou falando que pelo lixo que foi, esse jogo deveria, sabe lixo, joga... Foi um lixo o jogo, não tem futebol. Então, sabe, estamos falando muito de alguma coisa insignificante, jogo que não passa para a história, não devia nem ser computado, os caras deviam ter vergonha, deviam ser multados do lixo que eles fizeram. Com relação a isso, é possível que na primeira sessão o tal Tribunal do Futebol dê uma multa pesada, uma suspensão pesada, depois eles comutam. E claro, né, esses idiotas, a gente não consegue, tanto o idiota do drone como o idiota do racismo, então nem se fala, né? Esse se o clube não mostrar, e se ele não for indiciado como tem que ser, aí tem que pegar pesado com o Corinthians mesmo, tem que meter uma baita multa. O Corinthians tem como identificar o cara, tem todo o sistema, tem aquele negócio do reconhecimento facial. Então esse imbecil aí não tem que ser perdoado, não. Tem que pegar, tem que punir e meter uma multa pesada no clube e suspensão caso ele não seja indiciado, inclusive pelo clube. Fazer BO, etc. Tem que pegar pesado. Com relação a outra, é um bobo a mais, né? Tem os bobos que ficam com pipa, tem outros que jogam cabeça de porco, mas é um bando de tonto, né? Não dá pra você levar muito em consideração, não. Mas, sinceramente, eu acho que pelo lixo que foi o jogo, tá muito comprido, sabe? Um jogo vagabundo, um dos piores. Primeiro tempo, eu tive que tomar remédio pro fígado 2 vezes. Tava me dando nojo, tá com ânsia de vômito, um negócio horroroso. Então, mas não vai acontecer nada. O tribunal sempre dá um jeitinho, né? Depois diminui e tal, faz uma multinha. Não, primeiro vai fazer um escândalo, depois fica por isso mesmo. Mas o do racismo, não. O racismo a gente tem que cobrar. E cobrar pesado. E o clube tem que se responsabilizar. Se não apresentar o imbecil, o racista, tem que tomar uma multa pesada e tem que perder mando de tudo que for possível. Ô, Flávio, mas essa aí eu faço até uma apostinha contigo, se você quiser. Se você quiser, eu faço uma apostinha contigo. Eu acho que o Corinthians vai perder alguns mandos de campo. Eu acho que não vão ser 10, mas eu acho que vai perder. Por causa desse paraquedas, porque é reincidente. Teve a cabeça do porco. Agora é esse porquinho cor-de-rosa pousando no gramado. É muita burrice, porque é uma pilha ali do torcedor com o rival, que não ajuda nada o time e que agora pode prejudicar muito, Flávio. Claro, não. Se a gente for pegar, eu vou pegar aqui, tá? A tabela do Campeonato Brasileiro.
porque o Corinthians está num drama, tá? Nessa tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians estava a 1 ponto da zona do rebaixamento, ele segue a 1 ponto da zona do rebaixamento, tá? E tem jogo a menos que a Chapecoense ainda, hein? Que pode também alcançar o mesmo número de pontos. Cara, se o Corinthians perder mando de campo, Flávio, ele perde uma grande arma e isso aqui começa a ter perigo de verdade, ou não? Ou você discorda disso? Eu vou querer escutar o Bruno também. Não, eu acho que ele vai pegar uma pena grande e depois eles vão como tá. 1 ou 2 jogos pode ser que pegue. Se bem que você sabe o que eu penso sobre torcida, né? Se não fosse a torcida, esses idiotas aí que joga porco, não sei o quê, não tinha esse problema. O problema é quem cria. Lógico que não são todos, óbvio, a maioria foi lá para ver o jogo, para se divertir. Mas são esses caras que fazem. O Santos, lembra que o campo foi interditário, ajudou o Santos a ser rebaixado? O que foi? Torcida uniformizada. Então esses caras, eles atrapalham pra caramba. Então não sei se o Corinthians, se perder mando, se vai piorar a situação, não. Quando ele tem que melhorar o time dele, se ele tiver um time aceitável, ele vai conseguir se livrar. Que o time aceitável, o que eu quero dizer, é render de forma aceitável. Porque o time do Corinthians, pelo que custa, tem que render bem mais do que está rendendo. Olha isso aí, Bruno, as possíveis punições de jogadores do Corinthians. André, ele pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão por agir de forma contrária à ética desportiva. Isso é o que eu falei ontem, essa palhaçada. Meu Deus do céu. Segurar as partes íntimas agora virou... Uau! É ridículo. Pra mim é patético. Mas tudo bem, o André foi burro porque soube que o Alan foi punido por isso e repetiu. Mateuzinho pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão por agressão física. Também acho exagerado. Vamos lá. Hugo Souza, 1 a 6 jogos por ofender a honra dos árbitros em entrevista. Isso para mim é patético. Mas o jogador de sangue quente precisa se controlar. O árbitro pode fazer a bosta que ele quiser, né, como fez no jogo em alguns momentos, e o jogador não pode falar nada, mas pode ser suspenso. Breno Bidon, ato hostil na confusão ao túnel, 1 a 3 jogos de suspensão. Ou seja, Bruno, a gente está falando aqui de 4 jogadores, né? Tem o Luiz Fernando ainda, que é o preparador de goleiros. São 4 jogadores. Desses 4, todos são titulares e todos hoje fazem um papel importante no time. Olha o prejuízo que o Corinthians pode levar. Além de ficar sem mando de campo por alguns jogos, que podem ser até 10 mandos de campo perdidos pelo Corinthians por causa de imbecilidades da torcida, ainda pode perder jogadores. Ou seja, Fernando Diniz chegou num momento péssimo no Brasileirão e as coisas podem piorar para ele, Bruno. Boa tarde a todos. Pode ter problemas, não acho que vai ser algo muito rigoroso também, acho que é algo também mais assim de um sensacionalismo, aproveitando o momento, o jogo que aconteceu, que está muito recente, e passando o tempo, deixando todo mundo esquecendo o jogo, até porque o jogo realmente é para se esquecer facilmente, né? Foi um jogo muito ruim. Eu não acho que vai ser nada muito rigoroso, um ou outro aí pode pegar. Eu, na verdade, eu acho que o tribunal também, assim como o VAR, se mete muito nas coisas. Alguma punição vai ter, mas sim, se fosse depender do meu voto, eu não voto no STJD, para mim estava todo mundo liberado. Acabou, foi o jogo, aconteceu, deu confusão, as punições aconteceram no jogo, Mateuzinho ali acertou, bateu no jogador do Palmeiras, foi expulso, acabou, segue a vida, cumpre a suspensão no próximo jogo e pronto. Eu acho que o STJD não tem que se meter muito, eu acho que pode ter uma pena inicial maior para alguns jogadores, para o clube, mas depois depois vai reduzir, acho que não vai ter muito prejuízo. E eu, como falei, não sou a favor que tenha grande punição, grande prejuízo, acho que aconteceu no campo, ficou no campo, na hora puniu o que tinha que punir, deu cartão para quem tinha que dar cartão e segue a vida. Acho que não tem que esticar muito, não sou a favor de ser algo muito rigoroso. Foi no campo e pronto, já resolveu naquele momento e segue em frente. Eu não daria punição para ninguém.
Mas não é assim que o STJD faz, né? Às vezes ele faz uma puniçãozinha ali para aparecer. Eu vou dar o caso do André. O André, eu tenho quase certeza que para lacrar, para parecer politicamente correto, o STJD vai dar pelo menos mais um joguinho de suspensão, só pelo cara ter segurado o pinto. Eu acho ridículo. Mas o Hugo Souza vai questionar a honra dos árbitros. Meu Deus do céu, gente, o futebol é o que eu falo. Daqui a pouco é que eu não posso fazer propaganda. Eu queria pegar um pote de Nutella e ficar comendo Nutella durante o programa. Não ficar em piscininha de Nutella, como muito influenciador aí, Nutelinha faz. Não. Mas comer Nutella mesmo, para mostrar o quanto o futebol brasileiro tá ficando uma nutelagem chata, insuportável. Eu discordo, Bruno. Eu acho que alguma puniçãozinha eles vão dar, tanto pelo drone lá com o porquinho, quanto para os jogadores, para mostrar, estamos de olho. Porque, como você disse, está sendo muito falado, né? Eles adoram uma mídia. Seu pai mesmo fala muito isso aqui, o Flávio, que o STJD, quando tem uma oportunidade para aparecer, eles adoram, né, Bruninho? Sim, eles gostam de aparecer. Acho que vai ter alguma punição, vai ter, e talvez num primeiro julgamento até exagerada, e depois diminui. Mas eu não gosto. Acho que o jogo de futebol é uma coisa que tem que ser muito respeitada. E o que eu digo respeitada, não só a qualidade também, mas aí é outro tipo de assunto, né? Não é o que eu quero falar agora, né? A qualidade deviam procurar melhorar a qualidade do jogo, mas isso é outra coisa. Mas eu acho que tem que ser respeitada, assim, no sentido de pouca interferência externa. O que acontece no jogo fica ali. A não ser que seja algo assim gravíssimo, claro. Às vezes acontece algo muito grave, o que eu não acho que foi o caso em nenhum dos lances do jogo. Aconteceu o que tinha que acontecer. O Mateuzinho, na hora lá, ele agrediu o jogador do Palmeiras, tomou vermelho, acabou. Foi expulso, saiu do jogo, vai cumprir a automática no próximo jogo e vambora, segue a vida. O André acabou de ter o outro, o Alan, expulso pelo mesmo motivo, foi lá, fez no jogo, tomou vermelho, acabou, já foi punido ali, a punição já está dada. Mateuzinho, qual é a punição para agressão? Cartão vermelho, pronto, já está punido, não precisa de mais. Então eu acho que o VAR tem que interferir menos, o STJD tem que interferir menos, a não ser que fosse algo muito fora da curva, o que não foi. A punição já está feita. Qual é a punição? Cartão vermelho, pronto, já está feita, não precisa de outra punição, já puniram na hora. O Corinthians, quando começou o Campeonato Brasileiro, todos nós esperávamos que ele fosse brigar na parte de cima. A gente dizia, o Corinthians está com um time forte, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa. Sempre alertamos, o time titular do Corinthians é muito bom. O elenco nem tanto, então provavelmente não briga pelo título brasileiro, mas deve brigar lá em cima. E agora já está uma posição da zona do rebaixamento. Já dá para dizer, Bruno e Flávio, se o Corinthians vai brigar na parte de cima ou na parte de baixo nesse Brasileirão? Bom, antes de mais nada, eu nunca acreditei no time do Corinthians, tá? Eu sempre achei uma várzea. Você achou que o Corinthians ia brigar para não ser rebaixado? Prioritariamente, parte de baixo da tabela, nunca parte de cima. Para, Flávio! Ué, tô reafirmando. Copa do Brasil! E daí? Copa do Brasil, Criciúma ganhou, um monte de time já ganhou. Copa do Brasil é mata-mata. Copa do Brasil é mata-mata. Não nessa fase. Hoje em dia, os times de Libertadores jogam Copa do Brasil. Hoje é diferente. O Corinthians é um time varziano. O Corinthians não tem comando. O Corinthians não paga em dia. O Corinthians não tem elenco. O Corinthians é uma bagunça. Ninguém sabe quem manda, um derruba o outro. E num ambiente desse nível, você não pode esperar muita coisa. Então, de onde você tirou que o Corinthians vai brigar na parte de cima? O Corinthians vai ficar aí, é meio de tabela. Se der muito certo, nono, oitavo, é isso. Não é mais que isso, não. O Corinthians é uma várzea. Como é que você pode acreditar num negócio desse? É uma esculhambação. Agora saiu o presidente do Conselho Deliberativo, saiu também reclamando, aí o outro vai entrar, chamou outro de traidor. Aquilo é uma zona e não, principalmente, não paga em dia.
vai perder o principal jogador, que é o Memphis. Você é uma esculhambação. Isso o Corinthians não sabe aquela coisa? O Corinthians se apequenou muito. Não tem essa de brigar pelo título, é uma piada. Eu cheguei até a rir aqui quando falaram possibilidade de brigar por título de quê? Ele já briga pelos títulos protestados que ele tem toda semana. Esse ele briga bastante. Pra tentar, né, jogar lá pra frente, título de campeão, pelo amor de Deus. Não, título não, Flávio. Mas nunca falei que eu achava que o Corinthians podia ser campeão brasileiro. Mas, porra, com o futebol que o Corinthians estava jogando na Copa do Brasil, o time que o Corinthians tem, né? Tem Depay, tem Yuri Alberto, tem Garro, tem Carrilho, tem Gustavo Henrique numa boa fase, tem Hugo Souza numa fase impressionante, tem o próprio André, tem o Bidon. Porra, esse time do Corinthians, na boa, eu digo aqui, é um vexame, é uma vergonha o Corinthians, com o time que tem, com o custo que tem de folha salarial, tá a uma posição da zona do rebaixamento, porra. Não pode ser encarado como normal, porque o Corinthians não tem time pra isso. Pra mim, o Corinthians tem time pra ficar entre os 6. Entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Tem time. Mas agora, com tudo isso, a situação só vai piorar, Raí Monteiro. Bom, eu acho o Corinthians um bom time. Acho que é um time com condições de brigar por títulos nas Copas. No Campeonato Brasileiro, realmente acho que é bem improvável, difícil. O Campeonato Brasileiro tem, invariavelmente, 2 protagonistas nos últimos anos. Teve ali o Botafogo, que uma vez conseguiu chegar, teve o Galo, que uma vez brigou também e venceu, né, o troféu. Mas brigar efetivamente pelo título, nem o Cruzeiro, que fez uma ótima campanha no ano passado, conseguiu de fato brigar pelo título. Não liderou nenhuma rodada do campeonato, não esteve em vias de liderar em nenhuma rodada do campeonato. Então, brasileiro, eu acho que não. Mas nas Copas, para mim, o Corinthians tem um time forte, sim, para ir longe. A própria Copa do Brasil mostra isso. E as Copas são torneios que não necessariamente premiam regularidade, a força de um elenco, ou coisa do tipo. Muitas vezes um time encaixa, um 11 inicial encaixa, e você vai embora com esse time e consegue ser campeão. Acho que nos últimos anos a gente tem o próprio Corinthians, como eu citei, que é um exemplo nesse sentido. O São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil com o Dorival também. Não eram 2 times brilhantes ou os mais fortes da temporada, mas conseguiram no meio do caminho eliminar times melhores. Os 2 eliminaram, por exemplo, o Palmeiras na trajetória para vencer a Copa do Brasil. O São Paulo ainda foi campeão em cima do Flamengo. O Corinthians foi buscar um título fora de casa, ganhando como visitante, não tinha nem vencido o primeiro jogo na sua casa. Então acho que nas Copas, principalmente a Copa do Brasil, o Corinthians tem condições de ir longe. Na Libertadores, acho que depende aí do emparceramento, até porque Flamengo e Palmeiras costumam colocar força máxima nesse torneio, coisa que muitas vezes não acontece na Copa do Brasil, embora o Palmeiras tenha disputado no ano passado e tenha sido eliminado com um time forte contra o Corinthians, né? Usou titulares nos 2 jogos. Mas eu vejo o Corinthians com possibilidade nas Copas, sim. É um time bom. E a gente não pode perder de vista que, mesmo diante de todos esses problemas que o Flávio listou aqui, é um time caríssimo, o time do Corinthians. Com esses jogadores que você falou aí, Garro, Memphis, Yuri, Carrilho, Bidon, Hugo Souza, o Gustavo Henrique, Gabriel Paulista. Os 2 laterais são bons, o Mateuzinho e o Matheus Bidu. São bons jogadores, são os melhores do país na posição, mas vão bem. Então é um bom time, o time do Corinthians. Ranieri é um ótimo volante. O 11 inicial do Corinthians é muito forte. Me decepcionaria, por exemplo, o Corinthians ficando nesse primeiro mata-mata da Copa do Brasil ou logo nas oitavas, não passando de fase na Libertadores, embora o Corinthians tenha um histórico complicado na Libertadores, já arrancou vencendo. Então acho que nas Copas o time do Fernando Diniz tem condição de ir longe, sim. Mas, paralelamente a isso, não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians está lá embaixo no Brasileiro, tem uma campanha complicada. O último jogo, acho que tem um contexto muito específico, o ponto acabou sendo festejado, é claro que sim, mas o Corinthians precisa reagir, precisa arrancar no Campeonato Brasileiro. E aí, nessa dividida de 3 frentes, sem poder largar o Campeonato Brasileiro, é que a gente vai ter que ver como o Corinthians vai se comportar. Porque elenco para suportar as 3, ninguém tem. Acho que nem Palmeiras e Flamengo, sendo bastante sincero. Muito menos o Corinthians, é claro. Mas em uma das 2 Copas, acho que o time do Fernando Diniz pode sim ir longe e ser protagonista. Olha aí, Flávio Prado, em uma das 2 Copas, Raí Monteiro está acreditando no Corinthians na Libertadores. Você também, meu amigo Flávio? Nossa! Nossa, o Libertadores é uma tradição impressionante.
Eu falei que ele pode ir bem em uma das duas Copas. Que é a outra. Não necessariamente na Libertadores. Libertadores não é um produto que sabemos o que fazer com ele. Não é nossa playa, nós somos de Itaquera, de Parque San Jorge, nada de internacional. Habló espanhol, fuera Corinthians. Mas só para te avisar que o Fuera Corinthians já ganhou na estreia fora de casa na Libertadores. Ganhou com o time lá do time do cavalo lá, né? Que é um time que foi originário de um cavalo. Nem os argentinos sabem que existe esse platense aí, mas ganhou. O Corinthians perder um time assim não é muito difícil, não. Mas dessa vez ganhou lá do time do cavalo, ganhou.